Alice detestava especialmente dias assim, onde sempre havia muita gente na lanchonete onde ela havia se tornado garçonete não fazia tanto tempo. No entanto, isso não a assustava tanto quanto algumas das celebrações dos ricos da cidade. A maioria deles agia como se todo mundo lhes devesse algo. No geral, Alice gostava de trabalhar neste estabelecimento devido à sua conveniente localização no centro da cidade, o que atraía tanto os funcionários dos escritórios próximos quanto os cidadãos de passagem. O ambiente acolhedor e a boa culinária não deixavam ninguém indiferente e eram vantajosos em relação à concorrência. Alice chegou a esse estabelecimento por acaso quando soube que sua mãe estava gravemente doente. Antes, sua vida girava em torno dela, mas depois que sua mãe ficou cega, Alice percebeu que todos os sonhos de entrar na faculdade desmoronaram como um castelo de areia. E agora não havia ninguém para sustentá-las, o que significava que ela precisava procurar um emprego. Não havia ajuda disponível. Desde que Alice se lembrava, em sua vida só havia sua mãe, que trabalhava dia e noite para manter a vida deles. Quando perguntavam sobre seu pai, sua mãe costumava resmungar insatisfeita: "Não tens pai, as cegonhas te trouxeram ou te encontrei num repolho, escolhe o que preferires." Todos os momentos de infância de Alice estavam relacionados à sua mãe. Ela estava eternamente cansada e zombava de suas colegas de classe enquanto elas exibiam roupas novas e guloseimas recebidas dos pais. Alice usava as roupas dos filhos da vizinha ou dos colegas de trabalho de sua mãe. Sua mãe raramente podia se dar ao luxo de comprar algo novo, mal tinham dinheiro para comida e contas de serviços públicos, mesmo que ela tivesse vários empregos ao mesmo tempo. De manhã, ela limpava pisos em algum escritório, depois limpava as entradas de várias casas ao mesmo tempo e depois corria para encontrar trabalho, onde eventualmente conseguia um emprego para sua filha, a fim de ganhar seu próprio dinheiro para comprar roupas para o baile de formatura. Alice foi forçada a ir imediatamente para a rua vizinha, onde, depois da escola, ela e sua mãe coletavam kits de reparo de encanamento no porão. Pagavam uma miséria, mas eram um salva-vidas para a família. Na formatura, Alice andou de cabeça erguida pela primeira vez. Ela usava um vestido novo que comprou com seu próprio dinheiro. O estilo era simples, mas se encaixava perfeitamente na figura esbelta e perfeita de Alice. Ela comprou também sapatos baratos que consumiram todo o resto do dinheiro que havia ganho. No entanto, nem mesmo a presença de um vestido e sapatos novos a salvaram das zombarias de suas colegas. "Olhem, a nossa garota está vindo", resmungou Catalina, cuja mãe era diretora de um shopping onde ela comprou esse vestido em uma loja de segunda mão ou em um aterro sanitário. "Deixe-me adivinhar, no baú da minha avó? Se você olhar bem, pode encontrar buracos de traças." A garota olhou para suas amigas que estavam ao seu lado e riram alto. Claro, suas aparências estavam impecáveis. Poderiam aparecer na capa de uma revista. Seus penteados foram feitos em salões de beleza, ao contrário de Alice, que enrolou seu próprio cabelo com o antigo modelador de sua mãe. Os vestidos das belas garotas eram claramente feitos sob medida, porque Alice nunca tinha visto vestidos semelhantes. Os vestidos de suas colegas pareciam saídos de contos de fadas, todos em cetim de cores delicadas ou em renda fina. Comparadas a essas belezas, Alice continuava parecendo um rato cinza, mesmo com um vestido novo, mas muito modesto. Na formatura, decidiu engolir o orgulho. Tinha muitas esperanças depois de entrar na faculdade para afastar os detratores. Não tinha dúvidas de que seria aceita, já que sempre conquistava prêmios nas Olimpíadas de Matemática. Os professores estavam impressionados com seu incrível desejo de aprender coisas novas e sua memória surpreendente. Porém, a vida tinha outros planos. Logo após a formatura, Lúcia Pereira, assim se chamava a mãe de Alice, não voltou do trabalho. Em pânico, Alice estava prestes a ir à delegacia mais próxima quando o telefone tocou pela manhã. Era do hospital, e a voz de uma mulher dizia que sua mãe havia sido internada inconsciente durante a noite. No momento da chamada, Lúcia Pereira estava em estado grave na unidade de cuidados intensivos. Alice correu imediatamente para o hospital. Não a deixaram entrar na sala, mas o médico que a atendia a convidou para uma conversa e disse que a doença de sua mãe era grave e estava avançada. A recuperação era possível, começou a tranquilizar Alice, mas levaria muito tempo e dinheiro. Ela precisava de cirurgia, cuidados e pelo menos alguns meses de recuperação e reabilitação posterior. O dinheiro necessário para tudo isso não era pouco,
e a família não tinha nenhuma fração desse valor. Ao sair do hospital, Alice tentou encontrar emprego no mesmo dia, mas ninguém queria contratar uma jovem inexperiente. De volta para casa, Alice sentou-se em um banco no quintal e chorou amargamente. A vida parecia um ciclo vicioso do qual era impossível escapar. De repente, uma mão forte pousou em seu ombro e uma voz masculina falou carinhosamente: "Pelo menos peguei um guarda-chuva hoje, a vizinhança vai ser inundada por lágrimas." Alice olhou com um suspiro infantil e viu um homem de cabelos grisalhos cujo rosto lhe parecia familiar. Ele se sentou no banco ao lado e tirou um pacote de lenços de papel do bolso interno de seu paletó, entregando-os a Alice. "Você não me reconhece. Minha casa é no andar de cima", disse o homem com um sorriso. "Aliás, meu nome é Vitorino Vasques. Talvez você possa me contar o que aconteceu. Dizem que neste caso é mais fácil." Alice olhou novamente, decidindo se deveria contar seus problemas. Depois de hesitar um pouco, ela contou tudo sobre a grave doença de sua mãe, sobre a necessidade de cirurgia e a falta de emprego e dinheiro. Após falar, ela chorou ainda mais, e o vizinho acenou com a cabeça, pensando por um momento. De repente, ele disse: "Vou te contar uma coisa, vizinha. Acho que sei como posso te ajudar. Precisamos de garçonetes no lugar onde trabalho como gerente. Você consegue fazer isso?" "Por que pergunto?" "Claro que pode. O jovem dono não pergunta quem vem trabalhar aqui ou de onde vem. Ele só cobra uma taxa do pessoal e pode pegar as gorjetas se as ver, mas se você trabalhar bem, pode ganhar muito." Ao ouvir isso, Alice estava disposta a beijar seu vizinho, porque em sua situação, qualquer dinheiro seria útil. Assim, graças a Vitorino Vasques, na manhã seguinte, ela começou a trabalhar. No começo, foi difícil. Depois de correr o dia todo com uma bandeja, ao chegar em casa, estava prestes a desmoronar na soleira da porta. Mas na manhã seguinte, correu para o hospital e voltou a trabalhar. O jovem proprietário, que, segundo os colegas, havia herdado a lanchonete de seu pai, era um sujeito arrogante, todos os funcionários não significavam nada para ele, e as gorjetas e bônus dependiam exclusivamente do seu humor. Alice tentava manter-se calada, acontecesse o que acontecesse, com medo de perder seu emprego e não estava acostumada a sofrer privações. Tentava manter-se o mais longe possível da vista do chefe, e Rodrigo, o garçom que a cortejava desde o primeiro dia, a ajudava a conseguir isso. Ele avisou assim que soube que o dono estava chegando. Rodrigo prestou muitos cuidados e atenções, tentando ajudá-la em cada oportunidade, interceptando uma pesada bandeja quando ela a levava para a cozinha ou a ajudava a levar a mala do hospital para a casa de sua mãe. Após uma semana de cortejo, ele propôs sair juntos, e Alice aceitou. Rodrigo caiu muito bem para ela, amável, carinhoso e alegre. Ela rapidamente o acolheu em seu coração. No entanto, o relacionamento foi muito curto. Alice percebeu que seu namorado, de alguma forma especial, tratava com reverência as moças ricas que frequentemente vinham à tarde para companhias ruidosas. Mas ele só estava brincando. "Não se preocupe, querida, faço o que posso por nós. Essas moças ricas gostam de ser bajuladas, depois vão dar uma boa gorjeta, e você e eu precisamos de dinheiro, certo?" Alice, como uma ingênua, acreditou em cada palavra que ele dizia. No entanto, um dia, quando ela estava livre, Rodrigo voltou do trabalho mais tarde do que o habitual e, sem olhar para ela, começou a falar rapidamente desde a porta: "Alice, estou te deixando. Desculpe, mas me apaixonei por outra pessoa. Não posso continuar vivendo neste lugar e sobrevivendo centavo a centavo. Preciso de espaço, riqueza e nada de domesticidade." Ele rapidamente pegou suas coisas e deixou as chaves do apartamento na mesa da cozinha. Alice passou metade da noite sentada na mesma posição, olhando para a foto dela e Rodrigo felizes, abraçados. Ela chorou em silêncio. Quando chegou ao trabalho na manhã seguinte, com a esperança de ver Rodrigo e conversar com ele, soube por Vitorino Vasques que ele havia se demitido. Ao perceber que Alice estava prestes a chorar, ele a levou ao seu escritório. O homem sorriu amargamente, segurando a mão dela, disse: "Alice, você pode ter 100 Rodrigos mais, se quiser. Deixe-o. Ele não é um homem confiável para toda a vida, se ele a trocou tão facilmente por uma boneca de silicone. Para ele, é só uma diversão,
ele vai brincar com ela e depois a deixará. Ontem ouvi prometendo outra rodada de ouro, um carro, uma viagem ao exterior e outras delícias de uma vida rica. Essa garota tingida já está há muito tempo dando em cima dele, acreditava que a amava de verdade, mas acabou sendo apenas um mulherengo. Bem, não fique brava, tudo vai melhorar. O mais importante agora é cuidar de sua mãe, e para isso você precisa de dinheiro, então vamos trabalhar. Os primeiros dias depois que Rodrigo deixou Alice foram muito difíceis, mas ela tentou suportar. Pouco a pouco, a dor e o ressentimento foram desaparecendo. A vida de Alice começou a melhorar gradualmente. Depois de 3 meses de trabalho na lanchonete, ela alcançou alguns sucessos. A equipe queria e respeitava a garota trabalhadora, disposta a ajudar a todos, e os clientes regulares, satisfeitos com seu serviço, sempre deixavam boas gorjetas. Sua mãe foi operada e recebeu alta para tratamento em casa, mas, apesar de todos os problemas e cuidados com uma mãe doente, e do trabalho árduo, Alice tentava sempre sorrir. Vitorino Vasques a chamava de Sol nesses momentos. Alice, nosso raio de sol apareceu e imediatamente iluminou o lugar, ele dizia carinhosamente. Contudo, naquela manhã, ao entrar na lanchonete, Alice imediatamente sentiu a tensão no ar. Vitorino Vasques, com uma expressão séria, disse: "Por favor, peça a todos os funcionários que se reúnam na sala de reuniões por alguns minutos." Esperando que todos que estavam trabalhando naquele dia se reunissem em um semicírculo ao seu lado, ele continuou: "Todos vocês sabem que hoje temos um evento especial. O prefeito decidiu realizar seu casamento em nossa lanchonete. Todos sabem que ele é o melhor amigo do senhor Diego Alberto, e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, e até mesmo o que não estiver, para garantir que tudo corra bem. Peço que não reclamem e demonstrem que nosso estabelecimento ainda é o melhor da cidade." Alice sabia que o senhor Alberto era o pai de seu jovem anfitrião que, em seu tempo, havia aberto esse estabelecimento. Segundo Vitorino Vasques, era um homem muito inteligente e justo. "Espero que você não me decepcione", continuou o administrador. "Se tiverem alguma dúvida, perguntem. E se não tiverem, ponham-se a trabalhar." Em resposta, um dos cozinheiros não pôde resistir e sorriu. "Não temos dúvidas. Não é a primeira vez que organizamos um casamento para o prefeito. Só pelo meu 5º ano de trabalho, já é o 3º. O homem gritou imediatamente e titubeou, recebendo uma forte cotovelada de Ana, a garçonete que ele tentava conquistar sem sucesso. Todos foram silenciosamente para seus postos de trabalho, mas o clima não estava alegre. Os funcionários perceberam que, com uma multidão assim, não poderiam esperar elogios ou gorjetas, mas sim que suas demandas seriam 100 vezes maiores do que as dos visitantes comuns. Entretanto, apesar de todos os preparativos, a cerimônia estava marcada para a hora combinada. Quando as mesas estavam prontas e cheias de deliciosos quitutes e bebidas, os recém-casados entraram na sala, seguidos pelos convidados vestidos de ouro e diamantes. Helena, uma das garçonetes com quem Alice havia feito amizade, sussurrou baixinho: "Eu não me casaria com alguém assim nem por dinheiro." A cerimônia nem começou, e ele já veio bêbado do cartório, e até mesmo diante de sua esposa, nos olha com nojo. Que nojo! Tenho a impressão de que ele nos fará passar por maus momentos hoje. O novo marido literalmente despia cada uma das jovens garçonetes com o olhar e tentava tocá-las sempre que tinha chance. Alice sentiu pena da noiva, por um lado, mas por outro pensou no fato de que Rodrigo a havia deixado por uma garota tão rica. A pena se transformou imediatamente em ódio, e ela tentou não pensar mais nisso. No meio da festa de casamento, o noivo, aquecido pelo álcool, nem olhava para a jovem esposa, mas cada vez que Alice aparecia na sala, ele não desviava os olhos dela. Mais uma vez, quando ela retirou os pratos da mesa, ele se aproximou e a abraçou pela cintura. Alice fez o possível para se libertar com delicadeza, e, sem dizer uma palavra, afastou-se rapidamente em direção à cozinha. Indignada e com lágrimas nos olhos, começou a contar a Helena: "Não aguento mais. Se ele me tocar novamente, vou dar-lhe um tapa. Nem vou me importar que ele seja o prefeito. Vou bater nele do fundo do meu coração." Sua amiga segurou sua mão e sussurrou, horrorizada: "Não faça isso. Você não só perderá seu emprego, como não conseguirá encontrar outro. O prefeito vai arruinar sua reputação. Simplesmente ignore-o."
Você não percebeu quando começou que em nossa profissão há momentos difíceis, e temos que suportá-los? Não é como se ele tivesse tocado outra garota, não é para tanto. Um pouco mais calma, Alice pensou que talvez Helena estivesse certa e, para não perder seu emprego, poderia suportar a insolência daquele noivo. Virando-se para sua amiga, ela suplicou: Helena, me ajude um pouco. Pelo menos me pegue parte dos pedidos que ele me faz. Ele só os faz para mim, como se fosse um privilégio especial, e eu farei qualquer coisa por isso. Helena lançou um olhar zombeteiro e respondeu imediatamente: sem problemas, se você me der o turno amanhã. Esse cara não vai tirar os olhos de você, até esqueceu a jovem esposa. Não entendo nada desse casamento. Ela é jovem, bonita e de família rica. Sei que seus pais têm uma fábrica de móveis famosa e algumas grandes lojas, mas ele não é páreo para ela. Ele é velho, não se importa de beber, e é um mulherengo. Isso fica claro. Alice deu de ombros, não queria continuar com essa conversa, e, agradecendo a sua amiga por sua ajuda, se ofereceu para voltar ao trabalho. Helena começou a interceptar os pedidos do prefeito assim que ele se aproximou de Alice, tentando fazer com que ele não a incomodasse mais. Mas em certo momento ele fez uma suposição e agarrou o braço de Alice quando ela passava por seu lado, puxando-a bruscamente em sua direção e tentou beijá-la nos lábios na frente de todos. Ele não se envergonhou nem dos convidados nem de sua jovem esposa, na qual ele já não estava interessado, e fez o que quis. Você está louco, gritou Alice e empurrou o cafajeste com todas as suas forças. Ela teve um arrepio nervoso e não sabia o que fazer. A insolência do prefeito estava fora de lugar. Alice tentou se acalmar, mas estava apenas tremendo pelo que havia acontecido. A voz de Vitorino Vasques soou atrás dela. Não ligue para esse insolente. O que podemos fazer se ele está acostumado a ter tudo do jeito dele e não considera as pessoas como pessoas? Se ele continuar bebendo nesse ritmo, em uma hora não será capaz de ficar de pé, estará bêbado. Alice voltou ao trabalho, tentando evitar o prefeito. Surpreendentemente, ele mesmo parecia ter esfriado em relação a ela. Alice queria respirar aliviada, mas o pretendente rejeitado ainda guardava rancor e não desistiria. Quando chegou a hora de servir 2 porções de comida quente para os noivos, Alice começou a procurar sua salvadora, Helena, mas teve que segurar a bandeja e ir ela mesma. Suspirando, ela anotou o pedido e entrou no salão, tentando não olhar para o prefeito. Surpreendentemente, ele se levantou ao vê-la e, com um olhar culpado, segurou suavemente seu cotovelo, dizendo baixinho: desculpe, querida. Não se ofenda. Eu não sei o que estou fazendo quando estou bêbado. Não fique brava. A partir de agora, vou me controlar, mas você é muito bonita. Alice pensou por um momento que ele estava sendo sincero, mas ainda achava desagradável que ele a tocasse. Para se livrar do convidado irritante, ela deu de ombros e falou timidamente: não faz mal. São coisas que acontecem. Desculpe, mas tenho que ir. Os convidados estão esperando a comida quente. Ela se dirigiu de volta para a cozinha, pensando que toda vez que encontrava clientes ricos, não conseguia adivinhar o que esperar deles. Eles jogavam gorjetas para todos os lados e, em seguida, criavam algum escândalo. Este a tinha deixado desconfortável no começo e agora se desculpava de repente. Seus pensamentos foram interrompidos por gritos vindos do vestíbulo. Alice ouviu, mas não conseguiu entender as palavras. Uma coisa ela entendeu imediatamente: o noivo era o que mais gritava. Helena olhou surpresa para Alice, e elas se apressaram em ir para onde vinham os gritos. Assim que as garotas se aproximaram dos convidados, o prefeito começou a apontar para Alice e a gritar: aqui está uma ladra. Essa garota roubou meu anel. Eu a vi olhando para ele quando veio à nossa mesa. Ladra desavergonhada. Alice ficou vermelha e envergonhada. Ela nunca imaginou que se encontraria em uma situação assim. Todos na sala olhavam com desprezo, e ela não sabia o que fazer. Sabendo com certeza que não tinha levado nada, Alice decidiu falar. Do que vocês estão falando? Eu não peguei nada. Não preciso de mais nada. Eu não sou uma ladra. Talvez tenha caído da mesa. A defesa de Alice foi apoiada por Vitorino Vasques. Perdoe-me, mas esta garota não pode ter roubado nada, começou com voz firme. Eu a conheço bem.
Ela não apenas não pega as coisas dos outros, mas também está disposta a dar as suas a qualquer um. Mas o prefeito não parou, continuou gritando, acusando Alice de todos os pecados capitais. Esse patife chegou a dizer que ela estava flertando com ele desde o primeiro minuto. Alice, tentando interrompê-lo, tentou se justificar, observando o que acontecia. O jovem dono do estabelecimento, para surpresa de todos os funcionários do lanchonete, não interferiu na situação e, com um sorriso zombeteiro, observou o conflito. Então, de repente, ele se aproximou do gerente e disse em voz baixa: "Se essa garota realmente roubou o anel, você e ela estão fora. Portanto, é melhor rezar para encontrar esse anel." Enquanto estavam distraídos, o prefeito avançou em direção a Alice, com todas as suas forças, rasgou o bolso de seu avental de renda, enganchando o vestido. Um enorme buraco se formou na cintura, revelando a pele delicada da moça. O uniforme das garçonetes consistia em um vestido turquesa com saia ligeiramente justa, combinando com a cor do interior da lanchonete, e um avental vazado com um bolso remendado. Dele, o anel desafortunado voou quando o prefeito puxou o tecido fino. "Pegue, veja isso", bradou o prefeito bêbado. "Isso é o que eu tinha que provar. Eu te disse que ela era uma ladra." Alice olhou com medo para o anel no chão, depois para o prefeito, e de repente se lembrou de como ele estava cambaleando, pedindo desculpas e segurando sua cintura de forma desajeitada. Ele pediu desculpas novamente, culpando seu estado e colocou o anel no bolso. Talvez, se tivesse tido um pouco mais de tempo, Alice teria sido capaz de encontrá-lo. Mas o patife causou um escândalo quase imediatamente após se levantar da mesa. Alice imediatamente olhou para Vitorino Vasquez e o viu empalidecer. O jovem dono do estabelecimento, tendo esperado o escândalo final, se aproximou dele e disse alto: "Parabéns. Gostaria de informar que você e essa garota estão demitidos sem pagamento. Saia daqui. Espero não ter que dizer isso novamente." Em seguida, dirigindo-se aos convidados, acrescentou: "Pedimos desculpas pelo transtorno. O anel foi encontrado. Portanto, proponho continuar a diversão e, como um pedido de desculpas, retirem o bolo, que agora será por conta da casa e não estará incluso no pagamento do banquete." Alice tremia de indignação, e, sem pensar muito, correu até o palco, onde estavam os músicos, e pegou o microfone. Começou a falar rapidamente, entre lágrimas. "Juro sinceramente que não peguei nada. Ele plantou o anel em mim", apontou para o prefeito, e continuou: "Todos vocês viram como ele abusou de mim na frente de todos, não é verdade? Quando me defendi dele, ele decidiu se vingar e me colocou a joia. Não tem vergonha, sendo um homem famoso, o prefeito de uma cidade inteira, fazer algo tão desprezível com uma garçonete qualquer?" Um silêncio sepulcral encheu a sala, que foi quebrado um minuto depois pelo grito do prefeito. Seu rosto ficou vermelho de raiva, e ele cuspiu saliva em todas as direções, começando a gritar: "Como você se atreve, sua bastarda nojenta? Eu sou o prefeito e, justo antes das eleições, você decidiu me envergonhar. Talvez haja uma razão pela qual você roubou o anel e armou tudo isso. Tenho certeza de que você é apenas uma capanga dos meus rivais. Vou te dar uma surra. Guardas, prendam essa ladra." O guarda da lanchonete, que vinha observando desde o primeiro dia, como se pedisse desculpas, disse baixinho: "Desculpe, Alice, mas é melhor você sair agora, ou ficará pior. Eu o conheço." Em resposta, ela sorriu tristemente e desceu do palco. "Como pode ficar pior? Vou embora sozinha de qualquer maneira. Não posso provar nada para ninguém. Quem tem dinheiro está certo." Depois de trocar de roupa, saiu para o lado de fora e quase imediatamente viu Vitorino Vasquez sentado em um banco. "Me desculpe, por favor", disse ela, preocupada por ele ter sido demitido. "Você não tem nada a ver com isso, embora eu também não tenha." "Não se preocupe, Alice, daremos graças a Deus por termos escapado desse manicômio. Não somos os únicos no mundo. Você verá, nós não estaremos perdidos sem eles. Mas eles sem nós continuam sendo uma incógnita." O homem piscou para a moça e, para animá-la, acrescentou: "Acredite, vou contratá-la novamente, porque agora sei que você é uma funcionária responsável e confiável. Ficaremos felizes por tudo ter saído assim. E quanto a isso, te acredito." "Claro que sim,
Você nunca tomaria o que é de outra pessoa. Agora vamos para casa, vizinha, já é um novo dia. Teremos comida, como dizem os sábios. Pelo caminho, tiveram outra emocionante discussão sobre o que aconteceu, e já estavam se aproximando da casa, falando tranquilamente sobre outro assunto. O ânimo de Alice parecia ter melhorado, mas ela não sabia como continuar vivendo nem como contar à sua mãe, quando chegasse em casa, que havia perdido o emprego. Mas a mãe sentiria tudo de uma vez. Apenas quando Alice terminou de se despir, uma voz fraca veio do quarto de Lúcia Pereira. Filha, o que você está fazendo acordada tão cedo? O que aconteceu? Você está doente? Alice se despiu e entrou no quarto onde sua mãe estava deitada e disse tristemente: Sim, mãe, aconteceu. Fiquei sem emprego, fui demitida. Não conseguiu mais conter as lágrimas e se ajoelhou ao lado da cama da mãe, chorando. A mãe acariciou sua cabeça em silêncio e esperou que ela se acalmasse, sem fazer perguntas. Depois de chorar por alguns minutos, Alice contou o que aconteceu na lanchonete, descrevendo tudo em detalhes para sua mãe, desde o momento em que o prefeito começou a abusar dela, até o momento em que a acusaram de algo que não tinha feito. Alice estava passando por um momento muito difícil com essa conversa, e o ressentimento que a invadia se transformava em choro de vez em quando. Mas, ao terminar a história, sentiu certo alívio. Naquela noite, dormiu mal, acordando de vez em quando de um sonho tolo, em que fugia vestida de noiva e o prefeito corria atrás dela. Na manhã seguinte, depois de alimentar sua mãe e tomar uma xícara de chá, saiu em busca de um novo emprego. Alice nem sequer podia se dar ao luxo de ficar em casa por um dia. Sua mãe precisava de medicação e uma operação cara esperava. Nos dias seguintes, ela vagou pela cidade em busca de trabalho, mas, infelizmente, voltou para casa sem sucesso. Mas um dia, Alice voltou para casa feliz e correu para contar à mãe a notícia. Mamãe, consegui um emprego, disse ela, abraçando a mulher. De repente, seu cabelo ficou preso na cruz que sua mãe usava no pescoço. Com cuidado, desfizeram o nó que prendia o feixe, e Alice timidamente perguntou: Mamãe, sempre quis perguntar de onde você conseguiu essa cruz. Ela não é comum, é muito bonita, como se fosse feita à mão. Lúcia Pereira ficou em silêncio por um momento e respondeu tranquilamente: Não sei, tenho isso desde que me lembro. Aliás, que tipo de trabalho você conseguiu? Alice contou que havia sido contratada como faxineira em uma loja vizinha, o que não deixou sua mãe muito feliz. Ela começou a chorar, pensando que era sua culpa que sua filha tivesse que trabalhar em condições tão terríveis em vez de estudar. Alice a acalmou, prometendo que, assim que ela se recuperasse, ela se matricularia na universidade, o que a deixaria feliz com seu conhecimento. Alice aceitou um novo emprego que não gostava, mas não tinha escolha. Então, ela esfregava e esfregava, desde a manhã até altas horas da noite. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrou Vitorino Vasques no saguão. Eles não se viam desde que ela foi demitida. Alice, que bom te ver, disse animado o vizinho. Estava me perguntando se você tinha se mudado. Mas sabendo que sua mãe está doente, não achei que você sairia de casa. Eu tinha certeza de que estava trabalhando muito, como sempre. Você acertou, respondeu Alice. Também fico muito feliz em te ver. E imediatamente sugeriu: vamos para nossa casa, passar meia hora conversando. Tomaremos chá juntos e compartilharemos as notícias. Minha mãe pediu há muito tempo para nos encontrarmos e agradecer por ter conseguido um emprego para mim. Vitorino Vasques pensou por um momento e, depois, de maneira alegre, disse: Vamos lá, já faz tempo que quero ver sua mãe. Vou te contar um segredo, sempre achei sua mãe linda e trabalhadora, e tenho muitas notícias para te contar. Alice achou que aquela noite foi a mais acolhedora e agradável que sua mãe teve em muito tempo. Havia muito tempo que não via sua mãe tão feliz. Vitorino Vasques contava muitas histórias interessantes, revelando que havia sido cozinheiro de navio em sua juventude e viajado por muitas cidades e países. Ele também contou que o prefeito, que a havia ofendido, após o incidente na lanchonete, recebeu uma ligação do governador que lhe deu uma bronca. Ameaçou tirá-lo do cargo, mas depois cedeu e lhe deu uma última chance. Mas tenha cuidado, os rapazes da lanchonete disseram que o prefeito passou por lá e perguntou onde te encontrar. Acho que esse cara ainda está solto e quer se vingar. Ao ouvir isso, Lúcia Pereira gemeu:
mas Alice tentou acalmá-la imediatamente. Mamãe, não se preocupe. O que esse cara pode fazer? Ele vai se agitar um pouco e depois se acalmar. Tudo vai dar certo. Na mesma tarde, Vitorino Vasquez disse a Alice que havia encontrado um emprego. Assim que fiquei sem emprego, liguei para meu amigo, o vizinho disse. Ele e eu trabalhávamos na cantina da cidade depois do serviço militar. Ele me ofereceu a oportunidade de abrir meu próprio negócio, ou melhor, abrir um negócio conjunto para nós dois. Mas você sabe qual é o problema. Precisamos pedir permissão ao prefeito, a quem conhecemos, você e eu. Marquei uma reunião com ele para amanhã, então vou me preparar e ir. Espero que ele não se lembre de onde me viu. Eles ficaram sentados por mais um tempo, e Vitorino Vasquez foi embora. Lúcia Pereira olhou para sua filha e disse com alguma esperança na voz: seria bom se o vizinho tivesse sucesso. Ele te acolheria, porque meu coração se parte ao imaginar que você, jovem e bonita, tem que limpar o chão por minha causa. Alice se aproximou de sua mãe, abraçou seus ombros e respondeu carinhosamente: o que importa, mamãe, é que você se recupere. Então terei tempo para entrar na faculdade. Estou tentando conseguir uma bolsa de estudos há muito tempo, mas sem sucesso. Vitorino Vasquez sugeriu uma vez que a operação poderia ser feita em prestações. Depois, acrescentou que, uma vez, ele fez uma operação no estômago e disse a Alice quais documentos ela deveria reunir e onde deveria entregá-los. Ela fez tudo como indicado, mas não obteve resposta. Quando Alice voltou ao hospital com sua mãe para uma consulta, aproveitou para perguntar ao médico se havia recebido uma resposta à sua solicitação. O médico a olhou surpreso e respondeu: não lhe disseram. Sua mãe foi rejeitada, não sei por qual motivo, mas, em nível superior, sua solicitação foi recusada. Pensei que você já soubesse e estava procurando dinheiro, porque você não pode se atrasar, e logo será sua vez de fazer a cirurgia. Vamos fazer a operação ou você vai escrever uma carta de cancelamento? Alice ficou perplexa. Ela não tinha o dinheiro necessário, mas não podia simplesmente recusar, pois isso ensejava que sua mãe estava condenada. Ela respondeu: não podemos encontrar o dinheiro. Não sei como, mas vamos conseguir. Talvez eu deva tentar fazer a solicitação novamente. Quem decide essas coisas? Para onde devo ir? O médico a olhou com compaixão e respondeu: bom, você pode ir diretamente ao prefeito, por assim dizer, acima dos que decidem tudo. Ele poderá resolver tal questão, mas você poderá chegar até ele apenas ouvindo falar do prefeito. Isso fez com que Alice se estremecesse, causando-lhe repulsa sequer pensar nesse tipo. De volta para casa, passou a noite em claro, perguntando-se como poderia encontrar o dinheiro para evitar ir ver o prefeito pela manhã. Alice, após tirar um dia de folga no trabalho, decidiu tentar pedir um empréstimo, mas, depois de solicitá-lo em vários bancos, percebeu que era inútil. Ninguém arriscava dar uma quantia decente de dinheiro a uma garota com um salário de miséria. Ao voltar para casa sem nada, encontrou Vitorino Vasquez na entrada, e seu humor também não era dos melhores. Sentados em um banco, compartilharam seus problemas. Descobriram que ele já havia ido várias vezes ver o prefeito. Da primeira vez que foi, lembrou-se de tudo e decidiu atormentá-lo. Não deu permissão para abrir um negócio, obrigando-o constantemente a trazer novos certificados e documentos. Acho que enquanto esse salafrário estiver no poder, não poderemos abrir nosso próprio negócio, concluiu com tristeza o vizinho. Também não é uma situação feliz para mim, disse Alice. Parece que agora todos os problemas se fecharão em torno desse salafrário, e ele me intimidará. Negaram o financiamento para minha mãe. Não me surpreenderia se esse canalha tivesse algo a ver com isso. Não consigo obter um empréstimo nos bancos. Portanto, a única opção que me resta é ir até ele. Se não conseguirmos sua permissão, teremos que fazer isso com dinheiro à vista, e não conseguimos o dinheiro. Portanto, amanhã de manhã terei que ir ver o maldito. Vitorino Vasquez tentou acalmá-la, mas ao mesmo tempo percebeu que a comunicação com o prefeito traria mais problemas a ele e a Alice. Ambos perceberam que o canalha lembraria por muito tempo de seu casamento e seu incidente com eles, e provavelmente tentaria fazer todas as travessuras possíveis. Mas Alice não teve escolha e foi até a prefeitura na manhã seguinte. Ela não entendia como e por onde começar a conversa,
e inicialmente não sabia se seria capaz de chegar até ele tão facilmente. Então, quando se aproximou do prédio da administração, parou confusa. De repente, ouviu o barulho de um carro parando a 2 passos de distância. Havia um carro preto brilhante, do qual saiu o prefeito com um sorriso no rosto. Meu Deus, que tipo de gente, disse com um tom de desprezo na voz. O que a vida fez a você? Vieste pedir perdão? Bem, acho que é melhor que as pessoas ao seu redor não vejam isso, sorriu e a pegou pelo cotovelo, conduzindo-a para dentro do prédio. Alice estava enojada e assustada. Queria arrancar o braço e sair correndo, mas estava muito consciente de que a vida da única pessoa próxima a ela, sua mãe, dependia dela naquele momento. Pedindo à secretária que não o perturbasse, o prefeito literalmente empurrou Alice para dentro do escritório. Estive esperando por este momento, sussurrou. Estive esperando que te arrastasses e implorasses para ser minha amante. Estou acostumado a ter tudo o que quero. Foi muito teimosa, mas não importa. Farias qualquer coisa pela saúde de tua mãe, não é? Imediatamente, começou a beijar-lhe os ombros e o pescoço avidamente, ao mesmo tempo em que tentava enfiar a mão suada por baixo do vestido. Alice estava prestes a se soltar e fugir, mas, nesse momento, a porta do escritório se abriu e a esposa do prefeito apareceu. Ao ver tal espetáculo, começou a repreender o marido freneticamente. Estás louco? Eu ainda acreditava ingenuamente que nosso casamento era por amor, como tu dizias, e resultou que andavas às ocultas com a primeira garçonete. Lembro-me bem dela no nosso casamento. Nem sequer olhaste para mim. A única coisa que fizeste foi devorar essa garota simples com os olhos. Exalando, disse com mais calma, não vou fazer um escândalo agora, mas esta noite em casa teremos uma conversa séria. A mulher saiu e o prefeito, com fastio, a seguiu pelo caminho. Que tola! Não pode ficar em casa? Porque veio aqui, acrescentou, olhando para Alice, que estava encolhida em sua cadeira e parecia temerosa de se mover. O que estás a olhar? Vou conseguir o que quero. Diz-me, tiveste algo a ver com o fato de a minha mãe não ter conseguido a cota para a operação que ela precisa? O que é que você realmente quer? Perguntou Alice baixinho. O prefeito aproximou-se da cadeira, pôs a mão no queixo de Alice e começou a falar. Não te faças de boba, como se não soubesses o que preciso de ti. Sim, fui eu quem proibiu a cota quando soube que tua mãe estava gravemente doente. Sabia que era a oportunidade perfeita para te fazer cumprir minha vontade. Tens estado em minha mente desde que te conheci na lanchonete. Portanto, decidi que, aconteça o que acontecer, serás minha. Enfim, chega de conversa. Se queres ajudar tua mãe, nos vemos esta noite no motel perto do posto de gasolina nos arredores. Alice olhou para o interlocutor com os olhos cheios de lágrimas e respondeu em voz baixa, de acordo, estarei lá. Dando meia volta, encaminhou-se para a saída. Enquanto em sua cabeça amadurecia um plano. Assim que saiu do prédio da administração, ligou imediatamente para Vitorino Vasques e suplicou entre lágrimas, ajuda-me, por favor. Disseste que o irmão do teu amigo era polícia. Preciso do telefone da mulher do prefeito. É uma questão de vida ou morte, e preciso dele o mais rápido possível. Agora não tenho tempo, mas contarei tudo mais tarde. O vizinho, sem fazer perguntas, ligou de volta em meia hora e ditou-lhe o número de telefone. Após marcar o número anotado num papel, Alice pediu uma reunião com a mulher do prefeito, dizendo que tinha informações importantes das quais não era conveniente falar ao telefone. Surpreendentemente, a mulher do outro lado da linha aceitou após pensar um pouco, e sugeriu que se encontrassem numa lanchonete no centro da cidade. Quando chegou ao encontro e viu Alice, expressou descontentamento, outra vez tu. O que queres? Deixa a nossa família em paz. Parecia que Alice estava pendurada na própria prefeitura e começou a falar rápida e confusamente. Alice contou como o prefeito arruinava sua vida apenas para levar para a cama. Como a cortejou no dia do seu casamento e lhe plantou o anel. Chorando, Alice disse, verás, minha mãe pode morrer se não se operar a tempo. Não temos dinheiro para uma cirurgia particular, e para conseguir um parcelamento, tenho que ir a um motel nos arredores hoje, e deitar-me com o teu marido. Mas eu não posso. Faz-me mal. Então,
pensei em contar-te tudo. Se não acreditares em mim, podes verificar. O motel fica na saída, ao lado do posto de gasolina. A mulher que estivera ouvindo em silêncio todo esse tempo deu um gole de água do copo que o empregado tinha trazido e, prestes a sair, disse: podes ficar tranquila. Ele não se aproximará de ti novamente. Quando Alice partiu, ficou sentada por um tempo, tentando acalmar os nervos trêmulos. Depois, levantou-se e foi para casa. Naquele momento, o que mais temia era que o prefeito, ainda mais enfurecido, pudesse conceber algo ainda mais monstruoso. No entanto, todos os seus medos foram em vão. Poucos dias depois, a mulher do prefeito ligou inesperadamente, o que surpreendeu muito Alice. Ela propôs que se encontrassem na mesma lanchonete. Andrea, como se chamava a mulher, disse que tudo estava confirmado. De fato, o marido estava à espera de Alice no motel. E ficou chocada ao ver sua própria mulher em vez dela. Devias tê-lo visto, disse sorrindo tristemente. Disse-lhe o que pensava dele. Casei-me com ele acreditando que tudo correria bem entre nós, mas parece que a paixão pelo álcool e pelas mulheres não se dissipa com nada. No dia seguinte, pediu o divórcio, ameaçando que, se ele se aproximasse de ti novamente, ou tentasse fazer-te mal, iria imediatamente aos jornalistas. Ficarei feliz em contar como ele tentou violar-te. Andrea revelou ser uma mulher muito agradável, inteligente e sociável. Contou como conheceu o prefeito e como, após um namoro galante, concordou em casar-se com ele. Mais tarde, na lanchonete, acrescentou repentinamente: sabes, falei com os meus pais sobre ti, e eles estão dispostos a ajudar e pagar a cirurgia da tua mãe. Mas primeiro tentaremos obter um parcelamento. Não tenho a influência e os contatos do meu ex-marido, mas posso fazer algo. Naquele dia, despediram-se como velhas conhecidas e Andrea realmente ajudou. Lúcia Pereira foi operada gratuitamente. Logo após a operação, Alice ligou para Andrea para agradecer, e ela disse: fico muito feliz pela tua mãe, e proponho que celebremos com bolo e chá. Agora, não estou longe do hospital e posso ir buscar-te para nos visitares. A propósito, além de uma cirurgia bem-sucedida, há outro acontecimento que merece uma festa. Hoje, recebi a minha certidão de divórcio, e foi tu quem me ajudou a dar este passo. Portanto, por favor, não recuses, e eu própria levar-te-ei à minha casa. Alice nunca tinha estado num lugar como aquele. O condomínio das casas de campo era vigiada, mas Andrea era muito conhecida ali. Belas casas de 2 e 3 andares erguiam-se em fileiras, cercadas por jardins e escorregas alpinos. Um pouco mais à frente, havia um parque infantil colorido com muitos escorregadores e balanços. Alice pensou naquele momento que, apesar da sua idade, não se importaria de correr por ali com alegria, sorrindo para os seus pensamentos. Viu uma casa de 3 andares à frente, onde o carro de Andrea parou. Aqui estamos. Bem-vindos, disse ela, acrescentando: podem sair, eu vou guardar o carro na garagem. Havia flores nos parapeitos das janelas do 2º e 3º andar, e um pequeno terraço com cadeiras de vime, cheio de brilhantes botões de flores desconhecidas para Alice. A minha mãe é uma entusiasta de plantas, disse a voz de Andrea atrás dela. O meu pai diz que ela devia ter comprado uma casa no campo com estufas. Alice assentiu com a cabeça. Andrea continuou, sorrindo: bem, vamos lá para dentro. O meu pai ainda está a trabalhar, mas eu vou apresentar-te à minha mãe. Quando entraram, uma mulher veio ao seu encontro e Alice agarrou-se à parede, confusa. Sentiu como se o chão escapasse debaixo de seus pés e estivesse prestes a desmaiar. Andrea e sua mãe se lançaram sobre ela, a seguraram nos braços e a conduziram para um grande quarto que parecia uma sala. Sentaram sua convidada no sofá. Alice percebeu que não tinha imaginado e que a mulher realmente se parecia com sua mãe, inclusive a pequena cruz no pescoço. As duas olharam temerosas para Alice. Ao ver que ela se acalmava, a senhora Ana, mãe de Andrea, disse com carinho: quase desmaiaste. Estás branca como a cal. Por acaso estás doente? Alice negou com a cabeça e, com voz trêmula, começou a dizer que sua mãe era igual a ela e até tinha a mesma cruz. De repente, Andrea perguntou: de onde a tiraste, mamãe? Sua mãe disse que não se lembrava, que a tinha desde que nasceu. A mulher respondeu pensativa: eu agora entendo por que minha mãe, antes de morrer,
Me suplicava que a perdoasse, já meio inconsciente, me dizia que não estou sozinha no mundo. Soube que meus pais me adotaram quando tinha 1 ano. Me contaram quando eu tinha 18 anos, ao perceber que eu era sua única filha. Pensei que minha mãe só falava e esqueci. Uma lágrima brotou, e a mulher se animou de repente e se voltou para Andréa com uma voz suplicante: tenho que ir ao hospital imediatamente. Tenho que estar perto da mãe de Alice. Tenho que vê-la. Agora entendi o que minha mãe queria dizer quando dizia que não estava sozinha. Sem dúvida, é minha irmã. Uns dias depois, quando Lúcia Pereira foi transferida da unidade de terapia intensiva para um quarto normal, as irmãs se encontraram. Eram muito parecidas, mas a senhora Ana estava mais arrumada e elegante que sua irmã, que tinha emagrecido muito. Enquanto chorava, ela fez sinal para Alice sair do corredor e deixá-las. E tinha uma sugestão: deremos uma lição ao meu marido. Ele arruinou a vida de muita gente. Eu estive em algumas recepções e tive conversas muito agradáveis com o governador e sua esposa. Deveríamos contar a ele sobre as ações sujas do meu ex-marido. Sei o suficiente para dar um pouco de medo. Então, acompanhe-me amanhã ao escritório do governador. Mesmo que você apenas me espere no carro, me fará sentir melhor. Claro que Alice não pôde negar, principalmente porque ela mesma ficaria encantada em punir aquele canalha. Na manhã seguinte, Andréa ligou para o governador, que ficou muito surpreso, mas concordou em recebê-la. Enquanto Alice esperava no carro, ela apertou os punhos para a sorte de sua prima. Mas, assim que saiu alegremente do prédio, Alice percebeu que a reunião tinha sido um sucesso. Ela pediu a Andréa que contasse os detalhes. Elas ficaram sentadas no carro por um bom tempo, e Alice ria de Andréa enquanto ela tentava representar a raiva do governador. Poucos dias depois, durante o jantar na casa da família de Andréa, o clima estava especialmente animado. Nesse dia, todas as revistas e jornais estampavam a destituição do prefeito. Andréa e Alice se ligaram para se parabenizar por essa vitória sobre o inimigo comum. Durante esse tempo, Andréa e Alice se tornaram grandes amigas e ligavam várias vezes ao dia, assim como suas mães. Logo após a queda do prefeito e a nomeação de outro, Alice recebeu uma ligação de Vitorino Vasques, a quem ela não via há algum tempo, e perguntou: vizinha, onde você e sua mãe desapareceram? Estou muito preocupado com vocês. Está tudo bem? Tenho notícias para você. Provavelmente você não soube que nosso prefeito foi destituído. Deus nos ouviu, e o novo prefeito é maravilhoso. Fui direto a ele quando soube e me parabenize. Agora sou dono de um restaurante, como te disse. Gostaria de convidá-la para trabalhar para mim como gerente. Alice ficou muito feliz por Vitorino Vasques, o que ela comunicou imediatamente por telefone. No entanto, ela não disse quem havia privado o prefeito de suas comemorações. Mas, no dia seguinte, eles se encontraram em um restaurante logo em frente ao local de onde foram expulsos e conversaram sobre as últimas notícias. Alice aceitou a proposta de Vitorino Vasques e começou a trabalhar quase imediatamente. O restaurante começou a receber mais visitantes a cada dia e, em questão de meses, não havia mais mesas livres nos horários de pico e à noite. Ao mesmo tempo, na lanchonete onde o ex-prefeito fez o escândalo, os funcionários se demitiram porque os salários estavam atrasados e compareciam cada vez menos à instituição escandalosa. Cada vez mais, eles visitavam um novo restaurante com seu interior perfeito e pratos saborosos. Muitos elogios foram deixados pelos visitantes sobre a administradora, uma garota com um sorriso aberto, disposta a ajudar a todos. Um mês depois, o proprietário da lanchonete onde uma vez frequentou o ex-prefeito, sentou-se com uma garrafa de uísque no restaurante mais próximo, e do lado oposto, o prefeito tentou acalmá-lo. Mas o jovem bebeu outro shot e gritou: "Você entende? Uma pobre garçonete comum bateu em todo mundo. Essa vagabunda tirou tudo de nós." O ex-prefeito o escutou e percebeu que concordava completamente com ele. Ele estava disposto a se vingar dela, mas decidiu esperar o momento certo. Não se emocione demais. Quando chegar a nossa hora, ela implorará perdão. Mas agora precisamos pensar no que ganharemos depois. Tenho algumas reservas em dinheiro, mas o dinheiro tende a acabar. Talvez possamos abrir um negócio. O rico olhou com os olhos embriagados e gritou com raiva: "Que negócio?
Meu pai tirou todos os meios de mim e só me deixou alguns centavos. Ele disse que, se eu não conseguisse administrar a lanchonete, deveria ganhar dinheiro sozinho. O que eu posso fazer? Ele parecia trabalhadores comuns, que decidiram relaxar depois do trabalho. Ninguém pensaria que era um ex-prefeito e um ex-empresário lamentando a vida. Diferentemente deles, Vitorino Vasques e Alice estavam indo muito bem. O negócio estava crescendo e Alice foi promovida de recepcionista para gerente da lanchonete, comprada a preço de banana. Cerca de um mês depois de assumir o cargo, ela conheceu seu futuro marido, Facundo, dono de uma rede de supermercados em sua cidade. Ele veio encomendar um banquete para os funcionários e, assim que viu Alice, se apaixonou à primeira vista. Começou a cortejá-la maravilhosamente, a inundando literalmente com flores e presentes, e 3 semanas depois de conhecê-la, ele a pediu em casamento. Alice estava nas nuvens de felicidade, pois também se apaixonou por Facundo desde o primeiro encontro. O casamento foi grande e divertido, e a mãe de Alice já estava perfeita, dançando com Vitorino Vasques. O tempo passou inexoravelmente, e 1 ano depois, os entes queridos se encontraram novamente no mesmo restaurante onde Alice era gerente. Mas desta vez, era o casamento de Andrea. A noiva parecia muito mais feliz do que no casamento com o prefeito, e o noivo, ao contrário do anterior, não tirava os olhos de sua amada Andrea. Em meio à diversão, Andrea se aproximou de sua prima e sussurrou: "Estás grávida, prima? Vejo que só bebê suco e os picles desaparecem dos pratos ao seu lado, como se nunca tivessem estado lá. Conta-me. Vou ser tia em breve." Pelo sorriso de sua prima, Andrea percebeu que havia acertado. "Bem, quem? E quando?" exclamou alegremente. Alice confessou que tinha medo de contar a qualquer um para não dar azar, e acrescentou que estavam esperando um filho. No dia seguinte, toda a família soube da notícia, mas quando chegou a hora do parto, Alice decidiu não contar a ninguém. As contrações a pegaram em casa, e ela apenas chamou um táxi. O carro chegou rapidamente, e Alice, tentando ser paciente com suas últimas forças, sentou-se rapidamente no banco de trás. Ao olhar para o motorista, ela pensou que seus olhos e características faciais lhe pareciam familiares. Era a primeira vez que via o homem com bigode e barba, mas algo nele vagamente a lembrava do passado. Logo percebeu do que se tratava quando se viu no meio da floresta. "A vida nos juntou de novo", disse o motorista com ódio, a obrigando a sair do carro em um lugar completamente estranho. "Podes dizer que não me reconheceu, mas eu me lembrarei de ti para o resto da minha vida." Ele sorriu satisfeito e entrou no carro, a deixando sozinha na floresta. Nesse momento, Alice percebeu como conhecia aquele taxista insolente vestido com roupas chiques. Ele era o antigo proprietário, outrora um jovem rico, que a havia expulsado do casamento do prefeito. A dor infernal do parto pré-natal a fez gritar tão alto que a floresta a fez voar a quilômetros de distância. Ela tinha medo de se mover e gritava com força, quando de repente uma anciã emergiu da escuridão e lhe jogou um cesto de ervas. "Boa menina", sussurrou, estendendo a roupa para Alice. "Como eu cheguei aqui?" "Não se preocupe, vamos levar o bebê e tudo ficará bem." Alice vagamente se lembrava de tudo, como deu à luz, como se encontrou na casa da anciã, que acabou sendo uma curandeira. A mulher a fez recuperar a consciência ao longo de vários dias, dando-lhe todos os tipos de ervas. Quando Alice abriu os olhos pela primeira vez após o incidente, viu uma cruz familiar no pescoço da anciã. "De onde você tirou isso?" perguntou com voz fraca, estendendo a mão para a joia. A mulher desviou o olhar e começou a contar que, uma vez, se apaixonou por um rapaz que a abandonou antes de ela descobrir que estava grávida. Na época, ela não tinha parentes e, depois de dar à luz, entregou suas 2 filhas para o orfanato. "Não as abandonei imediatamente, eu queria mantê-las", sussurrou a anciã. "Até fundi o único anel que tinha da minha mãe em 3 cruzes idênticas. Pendurei 2 para minhas filhas e uma para mim. Assim elas acabaram no orfanato com essas cruzes. Não sei se estão vivas ou se carregam minha lembrança." Alice ficou chocada com o que ouviu e, sem tentar conter as lágrimas que escorriam por suas bochechas, disse: "Elas estão vivas e ainda usam as cruzes." Era a vez de Alice contar tudo e, então, elas choraram juntas por um longo tempo, abraçadas, e o bebê, como se estivesse apoiando sua alegria, gemeu tranquilamente nos braços de sua mãe.
Naquele mesmo dia, à porta da antiga cabana, todos os parentes se reuniram ao saber quem havia salvado Alice. Não puderam acreditar no que aconteceu. As filhas conseguiram perdoar sua mãe, dizendo que ela tinha redimido seu pecado ao ajudar a dar à luz a seu neto. Facundo fez o possível para que encontrassem o ex-proprietário da lanchonete, agora taxista habitual, e descobriu que ele estava envolvido com seu despachante, o ex-prefeito que nunca conseguiu se estabelecer no mundo regular. Ele estava trabalhando em múltiplas atividades no negócio de táxi, procurando serviços para este vigarista. Ambos receberam pesadas penas de prisão, e o desonrado prefeito também foi condenado por tentar violar uma senhora. Suponho que ele não conseguiu abandonar seus desejos. Vitorino Vasques comentava na grande mesa a notícia do relatório criminal que implicava o ex-prefeito. Andréa e Alice se olharam e piscaram um olho uma para a outra. O bem sempre triunfa sobre o mal, sussurrou Alice em voz baixa para sua prima, que assentiu com a cabeça. O pai de Andréa se levantou repentinamente da mesa. Vamos ouvir falar do crime ou nos alegrar pelos recém-casados? Os convidados reunidos em sua casa olharam para Lúcia Pereira e Vitorino Vasques e os parabenizaram. Naquele momento, parecia que todo o condomínio estava ciente de que uma grande e amigável família de empresários estava comemorando o casamento de um casal não muito jovem, mas muito feliz. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.